Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês sobre genética mendeliana, mais especificamente sobre a segunda lei de Mendel. Mas antes, eu gostaria que você revisitasse no nosso canal alguns temas. Gostaria que você revisitasse as aulas de meiose, genética mendeliana, conceitos básicos, genética mendeliana, primeira lei de Mendel. Eu acredito que essas três aulas são fundamentais para que a gente tenha um pleno entendimento da segunda lei de Mendel. Iniciaremos então definindo o nosso objetivo. Nosso objetivo é exatamente compreender a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel ela trabalha basicamente com três premissas, com três concepções prévias. A primeira delas seria de que eu teria dois genes determinando duas características. Diferente da primeira lei de Mendel, que afirma que um gene determina uma única característica. Existe uma condição para que a gente possa atender aos princípios da segunda lei de Mendel. A condição é, os genes eles precisam estar localizados em diferentes pares de homólogos. Eles precisam estar em diferentes pares de homólogos, não pode existir vinculação gênica para que a segregação ocorra de forma independente. Então agora a gente não está trabalhando somente com o gene A, que define uma dada característica. Agora a gente está trabalhando com o gene A e o gene B, sabendo que o gene B define uma característica diferente. E o gene A e o gene B, esses genes obrigatoriamente precisam estar em diferentes pares de homólogos. Atenção à imagem. Nessa imagem, originalmente, a gente não apresenta vinculação gênica. O gene A não está vinculado ao gene B, eles encontram-se em diferentes pares de cromossomos homólogos. A gente está observando a distribuição de alelos de um sujeito que é duplo heterozigoto. Ele é Azão Azinho, Bzão Bzinho. Repare que se o gene A não está vinculado ao gene B, eles podem se segregar, eles podem se separar de forma independente. Já dá para a gente perceber que essa variação vai se dar em função da distribuição dos cromossomos na placa metafásica. Atenção para essa segunda célula. Nessa imagem agora, a gente identifica a vinculação gênica. Agora eu vejo o gene A vinculado ao gene B. Mais especificamente, o alelo Azão encontra-se vinculado ao alelo Bzão, enquanto que o alelo Azinho encontra-se vinculado ao alelo Bzinho. Dessa forma, o gene A e o gene B não se segregam de forma independente. Ok? Vamos fazer o seguinte então. De posse de uma caneta e de um papel em mãos, nós faremos pequenas pausas e algumas anotações, para que a gente possa refletir sobre o que a gente está aprendendo. Lembre que a aprendizagem requer protagonismo. Vamos pensar inicialmente num indivíduo duplo heterozigoto e vamos observar como seria a distribuição dos cromossomos desse sujeito na placa metafásica. A minha primeira possibilidade é quando o gene A e o gene B assumem esse arranjo. Repare que após a intérfase eu vou apresentar a replicação do material genético. Então, tanto o gene A quanto o gene B irão ser encontrados em dose dupla. O gene Azão em dose dupla, ocupando a mesma posição no par homólogo, o gene Azinho também em dose dupla. O gene Bzão em um outro par homólogo, em dose dupla, e o seu alelo recessivo também em dose dupla. Após a meiose 1, a gente vai ter um processo reducional. Lembre que a meiose 1 é aquele processo em que a gente vai ter a separação do par de homólogos. Após o pareamento dos cromossomos na prófase, a gente tem o alinhamento na placa metafásica. A gente forma uma placa dupla. E ao final da anáfase, a gente observa a separação desse par de homólogos. Tudo na meiose 1. Ao separar o par de homólogos, eu formo duas células, uma portando o gene Azão e o gene Bzão, a outra portando o gene Azinho e o gene Bzinho. Ao separar as cromátides, eu obtenho os meus 4 diferentes tipos de gametas. 2 desses 4 serão portadores do alelo Azão e do alelo Bzão. 2 dos 4 serão portadores do alelo Azinho e do alelo Bzinho. Isso por conta dessa distribuição de cromossomos na placa metafásica. Vamos fazer uma pequena mudança. Vamos inverter.
Aonde eu vejo o alelo Bzão, vamos ver o alelo Bzinho. Onde eu vejo Bzinho, eu vou ver Bzão. Seria a minha segunda possibilidade. Uma nova forma de eu distribuir os cromossomos na minha placa metafásica. Repare que nessa nova possibilidade, ao final da intérfase, onde os genes já irão se encontrar duplicados, eu passo a ter uma nova distribuição. Agora, eu identifico o gene Azão e logo abaixo o gene Bzinho, antes era Bzão, e o gene Azinho, logo abaixo o gene Bzão, antes era Bzinho. Ao separar o par homólogo, uma célula herda o gene Azão e o gene Bzinho, enquanto que a outra célula herda o gene Azinho com o gene Bzão. Ao separar as cromátides, ao final da meiose 2, eu passo a ter 4 células, 4 gametas. 2 células portadoras do alelo Azão com o alelo Bzinho, 2 células portadoras do alelo Azinho com o alelo Bzão. Vamos pensar então que um sujeito duplo heterozigoto, ele vai viabilizar a formação dos gametas. E eu espero que 4 gametas existam com a mesma proporção. 1 para 1, para 1, para 1. Pense então que eu tenha 2 linhagens puras, Azão, Azão, Bzão, Bzão, cruzando com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Minha geração F1 será constituída por 100% de indivíduos duplo heterozigóticos. Esses indivíduos duplo heterozigóticos irão produzir 4 diferentes tipos de gametas. Então eu já espero uma matriz de combinação onde eu tenha 16 genótipos possíveis. É o que a gente vai observar na geração F2. Repare que na geração F2 eu vou apresentar a formação de 4 gametas com a mesma proporção e esses gametas irão se fecundar, se encontrar de forma aleatória. Nesse processo, então, eu vou ter uma matriz com 16 combinações, onde uma delas forma um sujeito Azão, Azão, Bzão, Bzão. Uma delas forma o sujeito Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Uma delas forma o sujeito Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Uma delas forma o sujeito Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Dessa forma, então, eu posso proceder para obter as 16 combinações possíveis. O que nós estamos fazendo nada mais é do que aplicar os conceitos da segunda lei de Mendel, aonde eu identifico o gene A se segregando de forma independente do gene B, por isso eu produzo 4 gametas diferentes, aplicando a regra da fertilização aleatória. E aí eu passo a ter as minhas 16 combinações possíveis. Estão elas aqui no nosso quadro, mostrando que a segregação só é independente porque os genes encontram-se em diferentes pares homólogos. Na nossa próxima tabela, eu separei os meus genótipos com cores diferentes. Repare que o azul é meio tom, digamos assim, entre o mais claro e o mais escuro, representa o sujeito Azão, Azão, Bzão, Bzão. E esse genótipo ocorre somente uma vez em um total de 16 combinações. Repare que o azul ali é bem mais claro, representa os indivíduos Azão, Azão, Bzão, Bzinho. E eu tenho 2 num total de 16 combinações. De rosa, eu passo a ter o sujeito Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Ele aparece uma vez em um total de 16. E assim por diante. Assim eu consigo obter os diferentes genótipos a partir do cruzamento de um organismo, de um indivíduo que é duplo heterozigoto. Essa é a minha distribuição genotípica. Repare que a distribuição genotípica será diferente da minha distribuição fenotípica. Vamos levar em consideração que eu tenho um determinado gene A e esse gene A define a cor da semente. O alelo Azão dominante define a cor amarelo, o alelo recessivo Azinho define a cor verde. Suponha também que eu tenha um gene B e que o gene B defina a forma da semente. O alelo dominante Bzão define a forma lisa, o alelo recessivo Bzinho define a forma rugosa. Agora a gente olha para a distribuição das classes fenotípicas.
Eu já coloquei também com cores diferentes para mostrar que a minha proporção fenotípica ela vai ter uma diferença em relação à proporção dos genótipos. Lembrando que o fenótipo é a análise da característica em si. Genótipos são as combinações entre os alelos. Repare que eu vou apresentar 9 num total de 16 combinações de indivíduos que são amarelos e lisos. Eles estão representados pela cor amarela. 3 em 16 serão amarelos e rugosos, estão representados pela cor laranja. 3 em 16 são verdes e lisos, estão representados pela cor verde mais escuro. E 1 em 16 é o verde rugoso, está representado pela coloração verde claro. Repare que a minha proporção fenotípica em F2 bate sempre em 9, 3, 3, 1. Isso porque a segregação é um evento independente. Felipe, mas e se os genes estivessem vinculados? Bem, se os genes estivessem vinculados, eu teria uma diferença na proporção de gametas formados. Vamos pensar que o gene Azão esteja vinculado ao gene Bzinho, enquanto que o meu gene Azinho está vinculado ao gene Bzão. Ao final da intérfase, eu apresento esses genes duplicados. Vamos pensar que não há crossing over. Se não há crossing over, ao separar o par de cromossomos homólogos, eu obtenho duas células. Uma portadora do alelo Azão e do alelo Bzinho, outra portadora do alelo Azinho e do alelo Bzão. Ao final do meu processo, eu vou observar 4 gametas. Ao final do meu processo, eu identifico que dos 4 gametas, 2 são portadores do alelo Azão Bzinho, 2 portadores do alelo Azinho Bzão. Essa seria a minha distribuição de gametas no indivíduo duplo heterozigoto com genes vinculados sem o crossing over. Porém, existe a possibilidade da ocorrência do crossing. Felipe, mas o que seria o tal do crossing over? O crossing over é a troca de fragmentos cromossômicos entre os pares de homólogos. Na prófase 1 da meiose, você vai ter um pareamento desses cromossomos. E é possível que ao final desse pareamento exista uma troca de fragmentos entre os pares de cromossomos homólogos. Na imagem, eu observo os meus genes duplicados no período interfásico. Na meiose 1, eu observo o pareamento desses cromossomos. E é esse pareamento que pode vincular o crossing over. Eu marquei com uma coloração diferente. Eu marquei em vermelho os alelos Bzão e os alelos Bzinho, exatamente para mostrar a ocorrência do crossing over. Ocorre um pareamento entre os cromossomos homólogos e essas cromátides não irmãs trocam fragmentos entre si. Então agora eu tenho um cromossomo portador do alelo Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azão, Bzão, e o outro cromossomo portador do alelo Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão. Quando eu for separar esse par de cromossomos homólogos, quando eu for definir a meiose 1, eu vou identificar 2 novas células. E olhem o arranjo dos genes nesses braços cromossômicos. Eu consigo identificar Azão, Bzinho, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão. Ao final, eu observo 4 gametas sendo formados, 2 deles ditos parentais, 2 ditos recombinantes, exatamente pelo fato de eu ter separado as linhas cromáticas. Ok? Vamos levar em consideração, então, que eu tenha 25 células germinativas, 12 dessas células germinativas que irão formar os gametas terão a ocorrência do crossing, e aí, obviamente, que 13 não irão apresentar o crossing. Vamos pensar inicialmente nessas 13 que não sofrem crossing. Eu vou produzir um total de 52 gametas. Né? Para uma célula germinativa, eu formo 4 células. Se eu tenho 13 células germinativas, eu vou formar 52 gametas. Desses 52, então, 26 serão Azão, Bzinho, 26 serão Azinho, Bzão. Agora, das 25 células, 12 apresentam um crossing. Então, eu vou ter um total de 48 gametas. 12 Azão, Bzinho,
12 azão, bezão, 12 azinho, bezinho, 12 azinho, bezão. Repare que eu marquei os meus gametas vermelhos para pontuar que são os gametas recombinantes. Esse sujeito, então, ele vai apresentar lá os seus 100 gametas sendo formados, né? Desses 100 gametas, 38 serão azão, bezinho, 12 serão azão, bezão, 12 azinho, bezinho, 38 serão azinho, bezão. Repare que na segunda lei de Mendel, eu produzo esses mesmos 4 gametas, mas eles se formam com a mesma proporção. 25% é a chance de eu obter cada um desses gametas se os genes estiverem em diferentes pares de homólogos. Agora não mais. Se os genes estiverem vinculados, eu apresento uma proporção completamente distinta. Nesse caso específico, que é um caso pontual, eu vou apresentar uma proporção de 12 para 38, para 38, para 12. Repare que se eu mudo a proporção dos gametas formados, a chance de um gameta azão, bezinho, fecundar outro igual, ela é infinitamente maior quando comparada à chance de um gameta azão, bezão, fecundar outro igual. Queridos, eu espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. Espero que você tenha feito essas pequenas pausas e as elaborações para que você pense comigo junto ao longo do processo, né? Isso é uma caminhada, a gente precisa chegar a um denominador comum. Um beijo!